Certinho aí? Uma pergunta aqui. Quantos tomam remédio por alguma doença crônica? Tem que tomar remédio todo dia. Levanta a mão. Nossa, olha só. IBGE. Todo dia tem que tomar um remédio, né? E se eu falasse para vocês... Eu vou fazer uma pergunta, uma reflexão, né, primeiro. Imagina que a Ofélia, todo mundo usa a Ofélia como exemplo, toda hora. A gente sabe que ela gosta de girassol, lasanha, e todos os exemplos tá com a Ofélia. Vou usar a Ofélia mais uma vez. Vamos supor que a Ofélia tome um remédio crônico, um remédio que ela precisa tomar todo dia para pressão, vamos supor. Pressão alta. E daí esse remédio fica escasso no mercado. E daí eu estou usando um paletó, que afinal de contas pastor, ministro da igreja, um paletózão, aquele bonito, cheio do remédio dela no bolso. Cheio do remédio. Eu tomo também, o meu remédio que eu tomo é Benicar Anlo. Tem que tomar um remédio para pressão alta. É, tão jovem. Mas acontece. Mas vamos supor que ela tome e eu tenho o remédio. Daí ela chega um dia desesperada e fala, pelo amor de Deus, ela começa, Elisângela, pelo amor de Deus, eu não tenho remédio para pressão. Ai, pelo amor de Deus, Cris, eu tenho remédio para pressão alta. Rafa, meu remédio acabou, eu estou com a pressão alta, eu estou me sentindo mal. E ela chega para mim, Davi, eu estou com pressão alta, estou passando mal. E eu cheio do remédio. E eu olho para ela e falo assim, irmã, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Você acha que é legal isso? Vai dar tudo certo? Força, fé e foco. Deus te abençoe. Para lá. Meu remédio está aqui. E se eu pegar... Outra situação. Agora, se eu pego esse remédio e dou... Olha aqui o remédio. Qual que é a pessoa, qual que é o Davi mais legal? Aquele que Deus abençoe? Oi, minha filha, tudo bem? Deus abençoe. Quer pregar junto com o pai? Vem. Qual é o Davi mais honesto, mais com caráter? Aquele que Deus abençoe ou aquele que não está aqui o remédio? Responde aí para a pessoa do seu lado. Aí. É a pessoa que deu o remédio, né? Eu acho que é. E se eu falasse para você, oi, filha? Tia Ivone está te esperando lá na salinha. Oi. Tá bom. Linda demais. Tá chegando essa fase, daqui a pouco ela vai estar aqui em cima. Tá conversando aqui, né? Tá bom, filha, tá bom. Isso, ó a mamãe ali. Linda demais. Por que eu falei isso para você? Porque eu estou precisando de remédio. Estou brincando, não estou precisando não. Eu falei isso para vocês porque o evangelho do reino, prega o evangelho do reino, sabe o evangelho? Ele é o remédio que esse mundo precisa. E sabe quem tem um paletó bonitão, cheio do remédio dentro? Você. Você tem um remédio. Eu tenho um remédio para Helena. Ela é uma criança, ela não conhece ainda o evangelho. Se eu me omitir na vida da minha filha, é como se ela tivesse desesperada por um remédio, e eu falando assim para ela, Deus vai cuidar. Deus vai cuidar. E eu não falo de Jesus, e eu não falo da palavra, e eu não falo da ressurreição, e eu não falo sobre os milagres, e eu não falo nada. É como se você tivesse... Todo dia que você vê uma situação no mundo de desespero, e você se omite com relação à palavra, é como se você tivesse um remédio guardado no seu bolso, e você não entregasse esse remédio para a pessoa. Por dentro dessa reflexão, o nosso tema dessas próximas semanas é o Evangelho. E hoje eu vou trazer uma reflexão sobre o outro Evangelho. Porque na semana passada o Ronaldo trouxe o alvo do Evangelho. O Evangelho é simples, foi isso que ele falou a semana passada. Basicamente é isso, você não precisa esperar o pastor José Hilton fazer o curso. Você não precisa esperar o pastor José Hilton fazer o curso, né? Que ele falou aqui que vai ensinar em 1 minuto a você pregar o Evangelho.
Você não precisa, pastor José Hilton, fazer esse curso. Porque o evangelho é simples, tá? Não sei se está, peraí, vamos ver. O evangelho é simples. Simples. O evangelho é simples. Ele não é simplório. Ele não é qualquer coisa. Mas ele é simples. Foi isso que o Ronaldo nos trouxe na essência. O evangelho é simples, ele pode ser vivido por você e por mim, né? E as boas novas, pregar as boas novas, se você pensar comigo, ele é o único tema, ou a única ação cristã que vai ter um dia que vai acabar, sabia? A pregação, ela tem data para acabar. Quando que a pregação de Jesus vai acabar? Não vai precisar mais falar sobre Jesus para ninguém. Quando? Quando ele voltar. Porque se você pregar lá no paraíso, você vai, olha esse louco aí. Todo mundo aqui já conhece Jesus. Não precisa mais pregar. Está todo mundo já no paraíso, está todo mundo já no céu. Jesus já voltou. Então a única ação que vai ter um dia de fim é a pregação, é a necessidade de falar de Jesus. Estou falando algum absurdo aqui, pastor? A adoração aqui vai continuar. Vai ou não vai? Estou adorando aqui na terra e vou adorar lá no céu, para todo sempre. Estou orando aqui na terra e vou orar lá no céu. Tenho comunhão com os meus irmãos aqui na terra e vou ter comunhão com meus irmãos lá no céu, se Deus permitir. Eu creio. Eu não quero ter essa surpresa de não ver você lá, hein? Você não me deixa na mão, hein? Ai, que o Senhor nos abençoe para essa vitória, né? Terminar a corrida. Então vamos continuar tendo comunhão lá no céu. Mas pregar é só aqui na terra. O que é mais urgente? É aquilo que é mais escasso. Não é verdade? O que é mais urgente na sua casa? Quando está faltando água, não tem água. E você tem um monte de farinha. A farinha vai matar a sua sede? O que é urgente? É a água. Farinha é bom, faz bolo. Farinha é bom, faz pão. Mas sem água, você morre. Então, pensando nessa forma de pensamento, a pregação é muito urgente. Ela é muito urgente. Porque ela vai acabar um dia, não vai precisar mais que você pregue. E daí eu quero trazer para você que existem algumas armadilhas que você e eu podemos cair. Que é de passarmos uma vida inteira pregando outro evangelho. Passarmos uma vida inteira crendo em outro evangelho. E nós vamos ler isso aos olhos de Paulo, o apóstolo Paulo. Então eu vou me atentar aqui a falar menos de mim e falar mais as palavras de Paulo, porque a Bíblia é a palavra de Deus e ela é poder. A palavra de Deus é poder. Então abra comigo em 2 Coríntios 11, versículo 4. 2 Coríntios 11, 4 é uma carta de recomendação que Paulo escreveu. E nessa parte do capítulo 11, do versículo 4, ele está falando sobre falsos apóstolos e falso evangelho. Falsos apóstolos e falso evangelho. Abriu comigo? Também vai estar aqui no projetor. E vamos ler. Se, na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se vocês aceitais, se vós aceitais, né? Espírito diferente, diga, espírito diferente, que não tendes recebido, ou evangelho diferente, que não tendes abraçado, a esse de boamente o tolerais. Se vocês pregam outro Jesus, para saber quem é o outro Jesus, é fácil, né? Se vocês pregam outro Jesus, vamos pensar aqui, quem é Jesus que Paulo prega? Que
está lá em 2 Coríntios 11, 13. Lá uns capítulos mais para frente, não precisa abrir, ou pode anotar, e eu vou ler junto com vocês. Na verdade, em Colossenses 1, desculpa. Quem é Jesus que Paulo prega? Colossenses capítulo 1, é um exemplo. Jesus que Paulo prega é Jesus que promove a paz. Jesus que Paulo prega é um Jesus reconciliador. Colossenses capítulo 1. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, fazendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus. Versículo 21. E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. Pega na mão do seu irmão assim, ó. Reconciliou, ergue a mão dele assim. Jesus reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Diga glória a Deus. Santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Esse é Jesus. Toda vez que eu prego outra verdade, outra pessoa, outro Jesus, eu estou sendo comparado a um falso apóstolo. Eu estou emitindo da minha boca um falso evangelho. Se nós começarmos na comunidade da Graça de Sorocaba, endeusar o pastor José Hilton, imagina aqui, todo culto falar sobre as boas obras do José Hilton, falar sobre as boas obras que o José Hilton faz, falar das pessoas que o pastor José Hilton ajuda, eu vou estar fazendo muita coisa, menos pregando o evangelho. Olha o olhinho, está piscando para mim, gente. Linda. Então, o risco, quando nós lemos esse versículo aqui, nós podemos pensar assim, não, isso daqui, Davi, é só para quem vem no púlpito. Então eu estou isento, porque afinal de contas eu não sou pastor. A Kelly pode falar isso, eu não sou pastora. Eu não vou pegar no microfone aí e pregar. Então eu não preciso me preocupar em ser uma mensageira de um falso evangelho. Afinal de contas, eu não vou pregar. Mentira! Você prega toda hora. Você prega toda hora. Alguma coisa você está pregando. Quando você entra no elevador, quando você entra no seu carro, quando você vai ao trabalho, quando você conversa com as pessoas ali do seu trabalho, você almoça junto, as pessoas estão observando você e você está emitindo uma mensagem. Mas qual mensagem? Não sei, eu não estou com você todo dia, mas alguma mensagem você está transmitindo. Se você é uma pessoa esperançosa, ou se você é uma pessoa do caos. Se você é uma pessoa reconciliadora, ou se você é uma pessoa que gera divisões. Agora, hoje você pode tomar a decisão, eu quero ser um mensageiro do evangelho. Eu quero dar esse remédio que o mundo precisa. Cuidado. O remédio que o mundo precisa é Jesus. O remédio que o mundo precisa não é a sua boa intenção. O remédio que o mundo precisa não são as suas boas palavras poéticas. Eles precisam conhecer Jesus. O Bruno comentou aqui. Existe um ditado que diz: prega o evangelho e, se necessário, use palavras. É uma mentira, de certo ponto. Por quê? Porque para pregar o evangelho, você precisa falar de Jesus. Adianta você abrir o carro da porta do carro para sua esposa, olha como ele é educado, e você vai lá e você dá o troco certinho, olha como ele é honesto, e você vai lá e faz tudo certo, e as pessoas vão olhar para você e falar assim: eu queria ser tão bom quanto o agrário é. Olha, o agrário é tão bom, eu quero ser essa pessoa boa. Vai querer e vai para o inferno, infelizmente. Se o agrário não falar: olha, Jesus me transformou, foi Jesus que me transformou. O poder da palavra, o poder do evangelho em mim.
Eu permiti que Ele entrasse no meu coração e hoje eu sou uma pessoa, pela misericórdia do Senhor, uma pessoa que tenta viver uma vida honesta, uma vida bondosa. Porque Jesus que entrou na minha vida. Compreendeste? Daí lá o cara que está comprando o carro vai falar assim, compreendi. O agrário tem obrigação de convencer? Não. Por isso que o evangelho é tão simples. Por isso que a partir de agora você pode entrar no Uber. Quantos vão embora de Uber aqui? Se você vai embora de Uber, você pode entrar no Uber. E você pode perguntar assim no trajeto. Ao invés de você falar assim, PT, né? Ao invés de você falar assim, olha o Sorocabano que não dá seta. É tudo papo de Uber, né? O Uber deve ouvir muito isso daí. Você vai falar assim, viu? Alguém já falou que você é muito amado? Alguém hoje já te falou que você é uma pessoa muito amada? Não, não falaram. Posso ser a primeira? Jesus te ama muito. Isso é fácil ou é difícil? É muito fácil. É muito fácil. Jesus te ama muito. E Ele está com saudade de você. Daí você começa a falar, Ele está com saudade de você. Ele quer ter comunhão com você. E você vai, sem precisar ler 10 livros, sem precisar fazer 50 cursos, sem precisar assistir 20 horas de live da comunidade. Simples. Ah, Davi, mas eu tenho que convidar ele a vir para a comunidade? Não. Convidar ele para ir para a igreja não é pregar o evangelho. Pregar o evangelho é falar sobre Jesus. Pode ser que ele se interesse. Se o caminho da conversa for para esse lado, você pode falar assim, vamos comigo na comunidade da graça. Olha que alegria. Davi, mas eu tenho a obrigação de que ele creia? Se ele não crer, eu falhei? Não. Se ele não crer, se ele não acreditar em você, você não falhou. Você permaneceu na sua obrigação de pregar o evangelho. Porque quem que convence? O Espírito Santo. Fala assim, o Espírito Santo é quem convence. A sua obrigação é lançar a semente. A sua obrigação é lançar a semente. 2 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 13. Porque os tais falsos apóstolos, obreiros, fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, os tais são falsos apóstolos. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as tuas obras. Paulo está falando aqui sobre esses falsos apóstolos. Apóstolos que chegam para falar de alguma coisa, mas fogem do que é o principal, Jesus, né? E lá em Mateus 7, Jesus já alertava sobre esses falsos apóstolos. Falsos apóstolos, segundo Jesus, são lobos na pele de cordeiro. Lobos na pele de cordeiro. E lá em Mateus 7 ele fala, acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Versículo 19, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Versículo, assim pois, pelos seus frutos os conhecereis. Poxa, Davi, como é que eu sei que eu estou no caminho certo? Você não precisa enganar ninguém, pelos seus frutos vão te conhecer. Amém? Ai, Davi, eu estou com medo. Eu estou com medo porque meus frutos não estão bons assim, não são tão bons assim. Eu brigo com todo mundo, eu discuto com todo mundo, eu tenho todo amigo que eu faço, eu desfaço, porque eu sou uma pessoa difícil. Converta-se. Porque quando você se converter a esse Jesus verdadeiro, você vai ser uma pessoa pacificadora. Você vai se tornar uma pessoa reconciliadora. Pelos frutos vos conhecereis. Bom, esse daí é o primeiro tipo de evangelho, dos falsos apóstolos. O segundo é aquele evangelho maldito, que é dito diluído. É como se você pegasse um balde de 5 litros de água, das suas boas ideias, 5 litros de água das suas boas intenções, 5 litros de água do seu próprio conhecimento,
e você pegasse um sachêzinho de 30 gramas do Evangelho e colocasse nesse balde. Então se você não tomar esse cuidado, você vai ser aquele tipo de pessoa que fala muito sobre várias coisas do planeta, filosofias, podcasts, filósofos e pensadores, só que tudo para o seu bel prazer, para o seu próprio prazer. Lá está em Gálatas 1,6 que diz, Gálatas capítulo 1, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo, para outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vá além do que temos pregado, seja anátema. O que é anátema, Davi? Seja repreendido, seja expulso. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além daquele que recebeste, seja anátema. Como é que é um evangelho além do que você recebeu? É aquele evangelho que busca o próprio interesse. Por exemplo, você pode querer ser uma pessoa conhecida. Ai, Davi, às vezes tem pessoas assim, eu quero ser uma pessoa conhecida. Eu não quero ser uma pessoa anônima. E daí você comete um erro, você pisa numa armadilha. Você começa a se tornar uma pessoa conhecida através do evangelho. Como? Eu vou falar do evangelho porque daí vão me dar luz. Eu vou falar do evangelho porque daí vão me filmar para a internet. Eu vou falar do evangelho porque daí o pastor vai me chamar para a casa dele e comer churrasco na reunião de liderança. E daí você usa o evangelho. Vocês estão entendendo a sagacidade? Você usa o evangelho para conquistar algo que está ali no seu coração, que é ser conhecido, nesse exemplo. É como se você usasse um amuleto da sorte. O evangelho se transformou num colarzinho. Um amuleto. Isso daí é o evangelho maldito. Esse é o evangelho diluído. Qual era o evangelho que Paulo pregava, que nós vemos encharcado nas escrituras, de ponta a ponta, mas que é um exemplo? 2 Coríntios 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que morreu e ressuscitou. Assim, nós, daqui por diante, a ninguém conheçamos segundo a carne. E se antes conhecemos Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Esse é o evangelho. Esse é o evangelho puro e simples. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Um morreu por todos, logo todos morreram. Se você foge dessa ideia, você está diluindo o evangelho. Você está transformando o evangelho em algo que cabe no seu bolso. Você está transformando o evangelho em algo que vai te promover algo pessoal. Você vai transformar o evangelho em algo que vai te trazer dinheiro. Você vai transformar o evangelho em algo que vai te trazer prosperidade. Daí você vai começar a acreditar só em mensagens de prosperidade. Você percebe? Quem prega a prosperidade só fala, aquela pessoa que só fala que se você vier para Deus você vai ser rico. Ele pegou o evangelho, uma partezinha do evangelho, colocou como uma verdade ali, um chazinho, diluiu para enganar a muitos. Porque nós sabemos, meus irmãos, quando nós aceitamos a Cristo, nós abrimos mão de tudo, inclusive do nosso dinheiro, do nosso sucesso profissional. Nós não buscamos mais isso. Isso pode vir como bênçãos, mas no nosso coração isso não é o mais importante. Por isso, a partir de hoje, na hora que você entrar no Uber para ir embora, na hora que você for comprar a carne para o seu churrasco, para hoje, domingo, né? E você for falar do evangelho, não transforme esse evangelho em algo que vai te trazer uma atenção.
mas algo que vai promover a Cristo Jesus. Um morreu por todos, logo todos morreram. Olha, o mundo pecou, todos pecaram e todos estavam destituídos, você e eu. Mas Deus, nosso Cristo, veio em carne, morreu na cruz, morreu no seu lugar, atraiu você, atraiu a sua família, para que hoje você possa viver uma vida de sucesso financeiro. Vocês compreendem? Como está cheio fora disso? E qual é o nosso risco de aceitarmos isso aqui? Que o Senhor nos livre. Evangelho das tradições humanas. Então nós já falamos aqui dos falsos apóstolos, o evangelho diluído e agora o evangelho das tradições humanas. É aquele evangelho conveniente, é aquele evangelho legalista, aquele evangelho que fica olhando o desempenho da pessoa. Cuidado, diz lá em Colossenses capítulo 2, versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs sutilezas, conforme tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo a Cristo. Belos discursos, cuidado com os belos discursos que vêm aprisionar, enredar. Olha, cuidado que ninguém vos venha a enredar. Enredar é aprisionar. Se você fizer certinho, você está dentro do grupo. Se você fizer erradinho, você está excluído do grupo. Isso é enredar. Você precisa usar terno e gravata para servir a Deus. Homem, se você não usa terno e gravata para servir a Deus, você não é digno de entrar na igreja. Isso é enredar, é você trazer uma... Dentro da minha casa eu não quero ninguém que cometa pecados. Se você cometer pecados aqui dentro da minha casa, você está expulso da minha casa. Quantos pais não fazem isso com seus filhos, né? Filhos que não vão na igreja. E você vai lá e fala assim, não, pelo poder do evangelho, eu não posso ter comunhão com você. Isso é um evangelho segundo as tradições humanas, e você está comparado a um fariseu. Lá em Lucas capítulo 11, versículo 17, tem uma passagem que fala sobre quando Jesus foi convidado por um fariseu a comer com ele. O fariseu, porém, no versículo 38, admirou-se ao ver que Jesus não estava lavando suas mãos, não estava se lavando primeiro antes de comer. Ou seja, preso à tradição. O Senhor, porém, lhes disse, vós, fariseu, limpais o exterior do corpo e do prato, mas o vosso interior está cheio de perversidade. E o versículo 43, que ele... Para fechar com chave de ouro, ai de vós, fariseus, porque gostais da primeira cadeira nas sinagogas e das saudações nas praças, ai de vós, que sois como sepulturas invisíveis, sobre as quais os homens passam sem saber. Que o Senhor nos livre de ser assim, um fariseu. Pessoas que usam o evangelho para legalismo, para regras, para prender as pessoas numa regra, e se as pessoas saem dessa regra, elas estão expulsas da nossa vida. Que o Senhor nos livre. E o evangelho também pode ser um falso evangelho pregando outra doutrina. Como nós vemos lá em 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3, Paulo diz assim, quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei, permanecesses ainda em Éfeso para admoestares a certas pessoas, a fim de que não ensinem outra doutrina, não se preocupem e ocupem com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus. Essa é uma outra armadilha que nós podemos cair, que é de ficarmos discutindo sobre questões tão pragmáticas, tão, sabe, da vírgula. A vírgula torna isso certo ou a vírgula torna isso errado. Quanto tempo nós perdemos, meus amados? E olha, essa perca de tempo faz com que as pessoas lá fora fiquem sem conhecer a Jesus. Se é certo guardar o sábado, se não é certo guardar o sábado. Sabe? Discussões vazias. Discussões que não levam a lugar nenhum. Isso se torna doutrinário. E isso prega uma outra doutrina, diferente daquela que nós vemos em 1 Timóteo 4. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis,
na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Vamos repetir esse versículo 12? Vamos de 1 Timóteo 4,12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Essa é a doutrina. Essa é a doutrina. Se nós temos que nos prender em alguma coisa, sermos padrão aos fiéis. No trato, na linguagem, na pureza, na exortação, no amor. E lá no versículo 16 desse capítulo ele diz: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti como aos teus ouvintes. Pare com discussões bestas. Vamos parar com isso? Discussões que não levam a lugar nenhum. Se nós somos de calvinista, se nós somos de outra corrente filosófica, são coisas que só nos fazem perder tempo. Vamos nos atentar a isso, Você quer se atentar em algo positivo, algo bom, algo que vai ser ótimo para as pessoas? Se apegue a isso, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou o evangelho também pode ser os inimigos de Cristo, que Deus nos livre de entrarmos nesse mundo de palavras que nos tornam inimigos de Cristo. Lá em Filipenses 3 diz: pois muitos andam entre vós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição e o Deus deles é o próprio ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Isso está em Filipenses 3,18. A Bíblia, a mensagem, diz que eles transformam o evangelho em algo do seu próprio estômago. E o seu próprio estômago é o seu Deus. Os seus arrotos são os seus louvores. Então, esse é mais um caminho de perdição que nós podemos trilhar se nós não abrirmos os nossos olhos, transformarmos a palavra, o evangelho em algo que endeusa a nós mesmos, algo que transforma a nós como santos, a nós como pessoas que não erram, a nós como pessoas que não pecam. Se você está pregando esse evangelho, falando assim: olha para mim, olha como eu sou bonzão, olha como eu sou perfeitão, faça como eu, porque eu sou o bom. Isso daí é ser inimigo de Cristo, porque o único que é bom é o Senhor, o único que é bom é Jesus. E o discípulo de Jesus deve levar a sua própria cruz. Lucas 9, 23 diz: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, e tome a sua cruz. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou a causar dano a si mesmo. Versículo 26. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Meus amados, nós somos mensageiros da palavra. Você é uma pessoa que é um mensageiro da palavra. Você foi chamado para anunciar. O que faz de nós cristãos? Crermos em Jesus nos faz cristãos. Virmos na igreja nos faz cristãos? Talvez. Uns podem ir à igreja com um coração de: olha, estou indo para ter comunhão com os irmãos, eu estou indo lá porque lá eu vou ouvir a voz do Senhor, eu vou ter uma palavra. Legal. Agora outras pessoas vão assim: vou na igreja para cumprir uma tabela. Eu vou na igreja porque eu estou na escala do louvor. Eu vou na igreja para não receber bronca do meu pai. Puxa, isso daí está em outra vibe. O que nos faz ser cristãos? Crermos em Jesus. Só que existe algo que nós esquecemos. O que nos faz cristãos? Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
É isso que faz de você um discípulo de Jesus. Quando você entende as palavras, quando você gosta de estar na igreja, mas você se preocupa em buscar mais uma pessoa e discipular essa pessoa. Fala assim, discipular. Jesus pegou 12, discipulou, tornou esses 12 discípulos. É a sua missão discipular alguém. E a reflexão desta manhã que eu quero deixar no coração de vocês é: qual desses outros evangelhos o meu coração está erroneamente tendencioso? Qual dos outros evangelhos que existem por aí, da prosperidade, legalista? Olha, Davi, você falando sobre isso, olha, Davi, você não fala tão bem, mas eu entendi uma coisinha aí. Eu sou uma pessoa legalista. Eu gosto de pegar a palavra de Deus e amoldar para que eu me sinta bem. Eu tenho tendência, Davi, a aprisionar as pessoas com o Evangelho. Hoje é dia de você se arrepender e voltar ao verdadeiro Evangelho. E a pergunta número 2, você tem pregado o Evangelho? Meu amado, se tudo que eu falei aqui ficou confuso, versículos, olha, isso tudo aqui eu posso deixar para nós lermos mais uma vez, a palavra está aí para você ler. Mas o mais importante é a pergunta, você tem pregado o Evangelho? Esse seria o resumo da nossa ópera de hoje. Pergunte-se, eu tenho pregado o Evangelho? Sim ou não? Daí você vai olhar para a pessoa do seu lado, você não precisa responder. Você vai perguntar nos olhos dela, você vai falar, você tem pregado o Evangelho? Pergunta para ela, não precisa responder, você tem pregado o Evangelho? Você tem pregado o Evangelho? Daí você vai ficar um minuto em silêncio, você vai falar assim, será que eu estou pregando o Evangelho? Eu tenho falado de Jesus para as pessoas? Porque como eu falei no começo, de todas as práticas cristãs, a oração vai continuar, a comunhão vai continuar, a adoração vai continuar, o estudo bíblico vai continuar. Lá você vai conhecer o próprio Davi, lá você vai conhecer o Jonas que entrou na barriga do peixe, lá você vai conhecer de perto todas as histórias que hoje a gente só tem nos versículos, você vai conhecer pessoalmente. A única coisa que não vai ter oportunidade maior, você não vai ter mais tempo quando Jesus voltar, é de pregar o Evangelho. Romanos capítulo 10, para encerrarmos, Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vamos parar por aqui. Tem alguém que você conhece, que você vai trazer à sua mente agora, que se essa pessoa não invocar o nome do Senhor, ela vai se perder? Tem algum primo, prima, familiar que, poxa, envolvido com coisa errada? Tem? Precisa ouvir do Evangelho, né? Tem alguém que você conhece, um amigo próximo, que vive uma vida toda torta? Tem? Tem? Hã? Veio o nome na sua cabeça, não veio? Veio o nome na sua cabeça? Que tal você se comprometer hoje? Vou lançar um desafio. Vou te lançar um desafio. Veio o nome na sua cabeça, de algumas pessoas. Na cabeça de algumas pessoas veio algum nome específico. Se veio, levanta a mão. Veio um nome na minha cabeça. Levanta, ó. Veio um nome específico na sua cabeça. Essa pessoa precisa conhecer o nome do Senhor Jesus. Só que, dependendo de como for essa pessoa, você vai ter que ser um estrategista. Por quê? Porque se você chegar de qualquer forma, de qualquer jeito, pode ser que essa pessoa se distancie de você. Já aconteceu com você isso? Você chegar numa pessoa que você acha que está precisando de ajuda, você querer ajudar essa pessoa, querer ajudar, e aquela pessoa se distanciar de você. É um perigo. Então você vai ter que ser um estrategista. Se essa pessoa que veio na sua mente, o nome dessa pessoa for da sua família, se for essa pessoa que veio na sua mente for da sua família, você vai convidar ela para estar mais próximo de você. Então, ó a dica.
Se essa pessoa é da sua família, esteja mais próxima dela, almoçando junto, proporcionando encontros familiares juntos. Traga essa pessoa para próximo de você. E com essa aproximação, com essa conversa, você vai quebrando as barreiras. Por quê? Porque a pessoa que está uma vida meio errada, ela acha que todo mundo está julgando ela. Na cabeça dela, todo mundo está julgando ela. Ela me convidou para almoçar. Ela vai falar alguma coisa para mim. Barreiras. Construa um relacionamento com essa pessoa. E aos poucos, vá transmitindo esse evangelho que transformou a sua vida. Fale sobre o perdão. Fale que ela é uma pessoa amada. Poxa, quem não quer ser amado, né? Todos querem ser amados. Imagina se ele descobrir que o próprio amor ama ele. Jesus, traga para perto. Se essa pessoa que veio na sua cabeça for um amigo próximo, um amigo, não é da sua família, mande mais mensagens para eles, para ele, para ela. Pergunte se ele está bem. Que tal você perguntar hoje? Cara, estou pensando em você, está bem? Eu recebi uma mensagem ontem de um amigo meu. Davi, eu estava aqui em casa lembrando de vocês. Só queria te dizer isso. Lembrei de vocês. Poxa, eu me senti tão especial. No domingo dele, ele lembrou da gente. Eu não sei o que ele pensou de mim, da Juliana, da Helena. Mas ele lembrou da gente. Você pode mandar uma mensagem assim para a pessoa que você pensou agora. Lembrei de você. Eu estava na igreja, estava no culto, lembrei de você. E você vai se comprometer comigo a anunciar o evangelho. Todos aqui, todos sem exceção. Tem alguém aqui que não crê em Jesus Cristo? Tem alguém aqui que não crê em Jesus? Todos creem? Então algo está errado. Porque o ideal é a gente chegar num dia em que em todos os cultos tenha alguém que não conhece, tem alguém que tenha sede de conhecer, e tem alguém que possa contar com você para trilhar esse caminho junto. Então essa vai ser a nossa primeira oração. Senhor, enche a comunidade de pessoas que precisam ouvir o teu evangelho. Todos aqui conhecem a Jesus. Jesus te chamou para algo específico. Jesus te chamou para algo específico. Jesus te chamou para algo específico. Jesus te chamou para algo muito específico. Jesus chama você para algo muito específico. Repita isso para a pessoa do seu lado até virar um mantra. Jesus te chamou para algo muito específico. Jesus me chamou aqui para tocar violão? Não. Jesus me chamou aqui para essa igreja para cantar? Não. Jesus me chamou para eu recolher as ofertas? Não. Jesus me chamou para eu transmitir online? Não. Tudo isso nós fazemos em colaboração com a obra, mas Jesus não nos chamou para isso. Jesus nos chamou para irmos, pregarmos o evangelho, diga, pregarmos o evangelho a toda criatura, batizando-os, discipulando-os. Foi para isso que Jesus te chamou. Por isso, eu acredito que a melhor missão que você pode ter a partir de hoje não é aprender um instrumento musical para tocar na igreja. A sua maior missão saindo dessa igreja não é você se inscrever num curso de teologia. Isso não é o mais urgente. E isso é muito difícil. Você se inscrever num curso de teologia, você tem que passar no vestibular, você tem que se cadastrar, tem que começar o dia. Para você fazer aula de instrumento musical, você vai ter que ter um instrumento, você vai ter que ter paciência, você vai ter... O que eu estou pedindo para vocês aqui é que vocês preguem o evangelho. Você não precisa aprender nada novo. Vocês não precisam fazer um curso novo. Vocês não precisam cumprir aquele treinamento que está lá na frente. Precisa cumprir o trilho para pregar o evangelho, pastor?
Ninguém vai te cobrar isso, meus amados. E outra, você não precisa convencer ninguém. Diga assim: eu não preciso convencer ninguém. Você não vai estar trabalhando com vendas. Sabe que tem muita gente que tem vergonha de vender, porque tem medo de receber o não. Não é verdade? Quem trabalha na área comercial tem medo. Tem muitas pessoas que têm medo de receber o não. Eu não consigo vender, porque e se a pessoa não quiser? Né? No Evangelho você não precisa ter essa preocupação. A preocupação se a pessoa vai aceitar, se a pessoa vai retrucar, se a pessoa vai duvidar. Não, o que você precisa fazer é pregar o Evangelho. Então que tal eu e você assumirmos essa missão? Quem está comigo? Levanta o braço bem alto assim, se você quer mesmo. Mantenha o braço alto, porque tem que te incomodar um pouquinho. Tem que te incomodar um pouquinho. Porque se você levantou o braço aqui, você tem um remédio. O mundo tem uma doença. Se você sair daqui hoje e você não anunciar de N formas, de N maneiras, o Evangelho, é como se você estivesse escondendo o remédio. E você não quer ser essa pessoa que esconde remédio. Então, com seus braços levantados, você vai fechar os teus olhos e você vai falar assim: Senhor Jesus, o Senhor me conhece. Eu não sei muitas coisas. Eu não estudei muitas coisas, Senhor. Senhor, o Senhor me conhece. Eu não tenho lá muitas habilidades, ó Pai. Senhor, o Senhor me conhece. O Senhor sabe que eu não sou perfeito. O Senhor sabe que às vezes eu erro. Mas, Senhor, com os meus braços levantados aqui, bem alto, eu me comprometo contigo, ó Pai. Diga: eu me comprometo contigo, Senhor. Eu não estou me comprometendo com o pastor José Hilton. Eu não estou me comprometendo com o Davi, Senhor. Eu me comprometo contigo de ir pregar o Evangelho a toda criatura, amar essas pessoas, cuidar dessas pessoas, e se elas me derem oportunidade, ó Pai, até discipular essas pessoas. É o que eu quero, é o que eu desejo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Mas isso daqui só vai ter sentido se na sua, como é que eu posso dizer, quando você não é uma pessoa que ninguém sabe lá, desconhecida, na sua individualidade. Eu não vou estar lá, pastor José Hilton não vai estar lá, pastor Eliane não vai estar lá, e você não vai precisar contar para ninguém. Mas isso que você fez hoje, de levantar o braço e se comprometer, só vai ter sentido a partir do momento que você falar para a primeira pessoa. Pode ter vindo 10 pessoas na sua cabeça hoje de manhã, uma delas, não veio ninguém, nenhum nome, Davi. Você vive em casa trancado? Você vive o tempo todo trancado em casa? Não, você vai na padaria, não vai? Quantas vezes eu vi minha mãe pregando o Evangelho para caixa do supermercado? Você ia lá, vamos comprar as coisas do almoço rápido, né? Que 11h30 já, né, mãe? Temos que fazer o almoço. Daí você estava no mercado, já era 12h15 e a pessoa chorando. E ela pregando o Evangelho para a caixa do supermercado. Tudo começou com uma pergunta que ela fez. Ou a pessoa começou a chorar do nada na sua frente, Eliane. Estranho isso, né? Seria estranho, não foi. Foi uma pergunta que ela fez. Você pode começar com uma pergunta. E olha, eu já te cantei a bola. Uma pergunta que você pode fazer: alguém já falou hoje que você é muito amado? Que você é muito amada? Não, ninguém me falou. Posso ser a primeira pessoa a falar isso? Jesus te ama muito. Deixa a pessoa falar. Daí você vai ter várias respostas. Jesus? Quem é Jesus?
Oh, olha que oportunidade. Ou a resposta pode ser: Jesus, eu não acredito nesse Jesus aí. Eu acredito em Buda. Pode ser essa a resposta, né? Aí você pode falar assim: não, tudo bem. Jesus te ama. Ou a pessoa pode falar assim: você é resposta de oração. Eu estou distante de Jesus. E você foi a pessoa que me fez pensar nele hoje. Me fez lembrar que eu sou amado. E eu vou voltar para as obras do Senhor. Eu vou voltar para a casa do Senhor. E olha, e esse desafio pode se transformar em algo tão gostoso. Primeiro domingo de outubro, dia 1º. O que vocês acham de fazermos um culto totalmente temático ao Evangelho? Porque deveria ser todo culto assim. Mas a gente vai falar, no dia 1º vai ser um culto diferente. O que você acha, pastor? O que vocês acham de a gente fazer um cafezinho da manhã aqui? Para você trazer alguém tomar um café com você. Vocês acham uma boa ideia? Não é mais fácil você falar assim: vamos tomar um café comigo, do que vamos na igreja comigo? Vamos tomar um café comigo domingo de manhã? A pessoa vai falar assim: pô, domingo de manhã eu tenho fome, cara. Se você falar assim: vamos na igreja comigo de manhã, ela vai falar assim: durmo até mais tarde, não dá. Vamos fazer um café da manhã aqui? Café da manhã simples, não precisa ser banquete. O Ministério de Louvor consegue ajudar a fazer o pão de queijo? Com a Kelly? Para a Kelly não ficar sobrecarregada? E a gente faz um domingo de manhã com café da manhã. E nós vamos cantar louvores que falam sobre o amor de Cristo. Nós vamos cantar louvores que falam sobre a ressurreição de Cristo. Nós vamos cantar louvores que falam sobre Jesus morreu, ressuscitou e te amou. E a palavra vai vir com o puro e simples Evangelho, como tem que ser sempre. Só que nesse primeiro domingo você vai trazer alguém. Você consegue se comprometer com isso? São duas coisas que você se comprometeu: falar de Jesus, independente se a pessoa aceitar ou não, fale de Jesus. E segundo, trazer uma pessoa que você gostaria que entendesse mais, uma pessoa que está aberta, que tomaria um café da manhã com você, um amigo seu, uma amiga sua, alguém que trabalha com você, que você gosta, que ela gosta de você, seu melhor amigo, um parente seu. Dia 1º de outubro. Fiz o que meu pai às vezes faz: montei um cronograma sem reunião. Criei uma agenda sem conversar com meus irmãos. O Ronaldo, desculpa, Ronaldo. Um cafezinho, é café preto, meu. Você põe lá o pó, põe café e sai o café, acabou. Não tem dificuldade, né? Vamos fazer, estamos juntos? Que o Senhor abençoe você, as mãos de você, as suas mãos. Que Ele te dê graça, que Ele te dê ousadia, que Ele te dê coragem, que Ele te dê amor pelo mundo perdido, que você sinta a dor do mundo perdido e a urgência que esse mundo tem de conhecer ao Senhor Jesus, e que através das suas palavras, através do seu olhar, através das suas mãos, muitas pessoas se voltem para Jesus, e que lá naquele dia, quando Jesus voltar, muitas pessoas com quais você conversou estejam lá, não para a sua honra e sua glória, mas para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. É isso que nós queremos, Senhor. É esse o nosso desejo, ó Pai. Ir pregar o Evangelho, torná-los mais parecidos com o Senhor Jesus. É isso que nós queremos, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, para parecer que está acabando, né? O Davi já fez a primeira parte de um pastor, né? Já passou por cima do protocolo, já marcou um negócio, e todo mundo tem que se virar e fazer. Mas olha, ontem estava eu com a minha digníssima esposa no supermercado,
É isso aí. E aí eu estava na fila, né? E na minha frente tinha um outro idoso. Idoso gosta de idoso. E ele estava preocupado assim, qual que era o caixa mais rápido. Ele nem estava me vendo. Ele estava com o negócio na mão e olhando, qual que é o caixa mais rápido. E a gente estava na fila dos caixas rápidos. Aí eu fiz um toquinho assim para ele, eu falei assim: calma, cara. Vamos fazer um jogo nós dois? Dois velhos falando, né? Eu falei: o quê? Enquanto a gente chega no caixa, cada um fala um versículo para o outro. Aí ele falou: vai ser difícil, eu não conheço a Bíblia. Vai começar comigo. Eu falei: eu vou falar você conhece Salmo 23:1? Eu falei: não, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Terminei de falar o versículo, já chamaram ele. Aí foi menos de 30 segundos. Já saiu com a palavra de Deus. É isso que que o Davi trouxe para você. Prega o Evangelho. Prega o Evangelho. Amém? Você não precisa ter uma Bíblia na mão. Você tem o celular, mas primeiro você tem que ter a palavra no seu coração. Aqui, ó. Amém? E eu queria encerrar com você com uma festa. E domingo que vem tem festa. Ó, se a morte vier para você no domingo que vem, você fala para ela assim: opa, espera aí. Hoje não. Até 1h da tarde não. Deixa eu comer o churrasco com o pastor lá. Aí depois você se vira aí. Se você conseguir me pegar. Vamos lá então. Vamos lá? Vamos declarar esse refrão. Acho que quando a gente presta atenção naquilo que a gente está cantando, a gente canta com mais vivacidade. Olha o que diz esse refrão: nada mais pode trazer mudança. É o remédio. Não adianta você estar passando mal, não adianta você fazer outra. É o remédio que você precisa. Nada mais pode trazer mudança para esse mundo sem Deus do que o Evangelho da esperança, que exalta Jesus o Rei. Vamos tentar cantar juntos? Nada mais pode trazer mudança para esse mundo sem Deus do que o Evangelho da esperança, que exalta Jesus o Rei. Nada mais pode trazer mudança para esse mundo sem Deus do que o Evangelho da esperança, que exalta Jesus o Rei. Vamos lá, do início. Prego o Evangelho do reino, prego a semente de Deus, é a profecia da Bíblia que o mundo precisa ouvir. Prego o Evangelho do reino, prega a palavra de Deus, é a profecia da Bíblia que tu precisa ouvir. Nada mais pode trazer mudança para esse mundo sem Deus do que o Evangelho da esperança, que exalta Jesus o Rei. Nada mais pode trazer mudança para esse mundo sem Deus do que o Evangelho da esperança, que exalta Jesus o Rei. Nada mais pode, a última vez, mudança para esse mundo sem Deus do que o Evangelho da esperança, que exalta Jesus o Rei. Senhor, leva-nos em paz, Pai. Leva-nos em paz, Senhor, guardados no corpo, na alma e no espírito, pregando o Evangelho a todas as pessoas, em nome de Jesus. Amém. Amo você, amo a sua família.
Graça e paz.